maravilhosos e meus maravilhosos, eu sou a Lau Teixeira e se você ainda não conhece meu trabalho, eu te convido a me acompanhar nas redes sociais. Tô aqui mais uma vez com o projeto Decor Feito à Mão, que é esse projeto maravilhoso em parceria com o Urian Carneiro e com a Fios Pinguim, onde todo mês a gente traz duas peças voltadas para decoração em diferentes técnicas. A gente também tem receitinhas culinárias deliciosas e uma playlist que é super gostosinha para você tecer sua peça escutando uma playlist onde a gente escolhe músicas a dedo que realmente a gente escuta. Esse mês eu vou trabalhar com fio ateliê, que é esse fio aqui 100% algodão, que vai garantir a estrutura da nossa peça, que é uma redinha. E vou trabalhar também com fio nuvem, que é lançamento da coleção Paralelos. É um fio 100% poliamida, que a maciez dele é incrível e vai ficar super combinar aí com a sua redinha para servir de forro. Trazer essa maciez, esse aconchego para o seu pet. Vou mostrar aqui a redinha para vocês. Essa aqui é a parte do forro e a parte da estrutura com o fio ateliê e aqui com o fio nuvem, mas também vou deixar uma foto aqui para vocês verem como que ela ficou. A Frida e o Paçoca já amaram essa peça e se eu colocar ali pendurada, eles não saem de cima, dá até fila para saber quem que vai subir na redinha. Garanto que vai ser sucesso por aí também. E também vou mostrar a peça desse mês do Urian Carneiro, que é um jogo americano em crochê tunisiano. Vou deixar a fotinha aqui. E se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar o blog da Fios Pinguim, onde você vai encontrar a receita da redinha para pet e também do jogo americano do Urian, gratuitamente, com vídeo aula, receita escrita super detalhada para vocês. Então bora começar esse tutorial e crochetar. Vou começar falando dos materiais que eu vou usar para tecer a nossa redinha. Eu vou usar aqui o fio ateliê, que é um fio 100% algodão. Então, ele vai ser a estrutura da nossa rede, a base mesmo, para dar essa sustentação. E vou usar também o fio nuvem, que é da coleção Paralelos da Fios Pinguim. É um fio 100% poliamida, muito macio, uma delícia para fazer como se fosse um forro da sua redinha. Tenho certeza que seus pets vão amar deitar em cima desse fio, porque realmente ele é muito macio. Para tecer a redinha, eu vou usar uma agulha 4,5 de crochê, mas aí se seu ponto for um pouquinho mais apertado, você pode usar uma 5 ou 5,5. E aí o básico, tesoura, agulha para acabamento e um marcador de ponto, caso você tenha dificuldade de encontrar as correntinhas que ficam ali no cantinho. Trouxe aqui as duas peças prontas, tá? Para exemplificar e explicar melhor o que a gente vai fazer, tá? Eu tenho aqui a base da minha redinha com fio macramê. Como eu disse, ele é um fio 100% algodão, então ele vai fornecer essa estrutura para aguentar o peso do seu pet, ó. E aí eu fiz um quadradinho de 38 centímetros por 38. Essa peça você pode trabalhar aí à medida que você quiser. Essa medida atende muito bem, que eu tenho 2 gatinhos, então atende muito bem o tamanho deles. Mas você pode super adaptar o tamanho dessa rede, fazer ela retangular, fazer menorzinha, o tamanho que você quiser. Então a base da nossa rede vai ser feita com fio ateliê. Depois eu vou vir com um forrinho para dar um carinho e um aconchego a mais para nossa peça, tecida com o fio nuvem, que é extremamente macio, uma delícia. E aí eu vou tecer outro quadradinho do mesmo tamanho que eu fiz a minha base do fio macramê, também com 38 centímetros por 38. E aí, mais uma vez, repetindo, você consegue adaptar facilmente o tamanho dessa peça. Lembrando que as duas peças, né, as duas partes, tem que ter o mesmo tamanho, que depois a gente vai unir essas duas peças. Então, a gente vai tecer, vou tecer aqui com vocês ensinando, porque é feito em pontinhos diferentes, tá? Como vocês podem ver aí no vídeo. E vou começar a tecer com vocês. Só queria mostrar mesmo, dar essa explicação de que são duas partes e exemplificar aqui também, falar do tamanho, que ficou com 38
por 38. E aí pode ter variação também de ponto, meu ponto ser mais apertado ou mais solto que o seu. Então eu vou passar as medidas em correntinhas e carreiras e também você seguir aí com os centímetros, tá? Vou tecer aqui uma amostrinha do ponto que eu fiz com o fio ateliê, então vai ser uma amostrinha só de 10 pontos para fazer essa demonstração, mas na peça original eu comecei com 49 correntinhas, a primeira correntinha eu não conto ela como ponto, então eu fiquei com 48 pontos na peça original, tá? Mas aí, como eu disse, pode ter essa variação de tensão de ponto, de número de agulha, então eu indico você seguir mesmo a medida, que foram 38 centímetros de medida. Então você faz aí na sua peça 38 centímetros de correntinha, que vai equivaler. Esse ponto não tem múltiplo de nada, não precisa fazer conta, é só tecer mesmo. Então eu fiz aqui 11 correntinhas para fazer essa demonstração e essa amostra. Como eu disse, essa primeira correntinha ela não conta como ponto, então a partir da segunda, na alcinha de trás, eu tenho as duas alcinhas da frente, eu viro atrás da correntinha e entro bem nessa alcinha aqui atrás. Então eu faço um ponto baixo. Como eu quero essa parte da redinha bem estruturada para aguentar o peso aí do seu pet, do seu gatinho, do seu cachorrinho, eu vou fazer um ponto mais estruturado nela. Então eu tô fazendo aqui, trabalhando em ponto baixo, um ponto baixo para cada correntinha de base, pegando nessa alcinha aqui atrás da correntinha. Então eu sigo fazendo ponto baixo, até completar aí todas as minhas correntinhas, um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui na última correntinha, vou tecer meu último ponto baixo e vou subir o meu trabalho. Para subir meu trabalho, eu vou tecer uma correntinha e aí que entra o marcador de ponto, se você tiver dificuldade de encontrar essa correntinha depois. Então você entra aqui nas duas alcinhas da correntinha e marca a correntinha. Então, quando eu virar meu trabalho, eu já vou colocar ponto nesse primeiro ponto aqui, junto com a correntinha, tá? Então, ó, viro o meu trabalho, entro aqui, agora eu vou trabalhar carreiras centradas. Eu vou centralizar esse ponto baixo, que significa que eu não vou entrar nas cabeças do ponto. Eu vou entrar no meiozinho do ponto baixo, ó. Então, nesse primeiro ponto, eu já começo centrando, ó. Eu entro no meio do pontinho, pegando essas duas alcinhas laterais aqui, ó, e faço um ponto baixo. Fica assim. Agora, no próximo ponto, ó, repara que o ponto baixo, ele forma como se fosse um azinho aqui atrás, ó. Então, você entra no centro, ó. Porque, como eu disse, eu quero essa parte bem estruturada. Então, eu vou trabalhar em ponto baixo centrado. E, ó, mais uma vez, um azinho com um tracinho aqui em cima. Eu entro aqui bem no meio. Então, sigo fazendo ponto centrado. Ponto baixo centrado, para garantir uma boa estrutura para minha peça. Cheguei aqui no meu último ponto, faço o meu último ponto baixo centrado, e essa correntinha aqui, que a gente virou carreira, não conta como ponto. Então, tenho aqui meus 10 pontos. Subo mais uma vez uma correntinha, uso outro marcador, marco essa minha correntinha, viro o meu trabalho e a partir desse primeiro ponto eu já começo colocando ponto. Então, quando eu viro, entro já. Esse primeiro ponto aqui, ele não fica com esse desenho bem certinho igual os outros, tá? Mas é só você entrar aqui, ó, pegando essas duas alcinhas laterais que vai dar certo. Então, faço e sigo fazendo centralizado. Pegando, entrando aqui no meio desse azinho que forma aqui atrás. Fiz aqui um ponto para cada ponto de base e cheguei aqui onde eu tenho a correntinha e o ponto junto no mesmo ponto, tá vendo, ó? Aqui é meu último ponto. Eu não faço ponto dentro desse último ponto. Eu pulo o último ponto e faço ponto dentro da correntinha. Lembra que lá a gente ficou com a correntinha com um ponto no mesmo ponto de base? Então, a gente tem dois pontos juntos. Então, eu pulo esse ponto baixo e faço um ponto baixo dentro das duas alcinhas da correntinha.
Isso vai ajudar a lateral do nosso trabalho a ficar bem retinho. Então, mais uma vez, repito essa última carreira. Uma correntinha, já posso tirar aqui esse marcador de baixo, boto na correntinha que eu acabei de fazer, entro já no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Então, eu fico aqui com a correntinha e o ponto baixo no mesmo ponto. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar lá no meu último ponto de novo. Cheguei aqui no meu último ponto, eu tenho último ponto baixo e a correntinha. Pulo esse ponto baixo e faço ponto dentro da correntinha. Você vai repetir essa mesma carreira, né? Essa sequência, até alcançar a altura que você quiser da tua rede. É só ir repetindo essa mesma carreira, do mesmo jeito. Ele vai ficar um trabalho bem firme, bem estruturado mesmo, até você chegar no tamanho que você quiser. No meu caso aqui, até ter 38 centímetros, porque a minha redinha ficou quadradinha, 38 por 38. Aqui nos meus pontos, eu fiquei com 48 pontos de largura no meu trabalho por 59 carreiras. Então, eu repeti essa carreira por 59, até alcançar a carreira 59, né? Mas, como eu disse, é melhor você ir se guiando pelas medidas mesmo, porque pode dar diferença aí de ponto, tá? Depois que finalizar, arremata os fiozinhos. Vou ensinar aqui você a arrematar. Bem simples, só você escolhe um lado para ser o avesso. Passa aqui por dentro de algumas alcinhas, ó, para trazer o fio para dentro. Aí você divide o seu fio em duas partes, ó. Divide aqui em duas perninhas. Pega uma dessas partes, passa por uma alcinha próxima. E aí, dá 2 nozinhos e corta. E pronto. É assim que você vai arrematar seu fio ateliê. Agora eu vou ensinar a outra parte, que é com fio nuvem. Já fiz aqui 10 correntinhas com fio nuvem. A gente vai trabalhar com fio duplo, tá? 2 fiozinhos do fio nuvem, pra ficar mesmo mais rechonchudo, mais fofinho, né? Então, você vai pegar um fio de fora do novelo e um fio do meio do novelo. A gente vai gastar apenas um novelo para tecer essa peça, tá? Então, com fio duplo, eu fiz aqui 10 correntinhas. Esse fio, ele tem um desafio que é enxergar os pontos. Talvez aí você tenha um pouco de dificuldade de enxergar os pontos. Mas aí você vai sentindo assim com o dedo, seguindo mesmo o instinto, que vai dar tudo certo. Vou marcar aqui a minha última correntinha, deixa eu pegar aqui um marcador. Então, vou marcar aqui essa última correntinha. E na minha peça, eu fiz 38 pontos de largura, tá? Então, você vai precisar de 39 correntinhas, porque 2 correntinhas a gente vai virar e vai contar como seu ponto, meio ponto alto. Então, você vai precisar de 39 correntinhas, se você for seguir a mesma quantidade de pontos que eu fiz. E 27 carreiras. Mas lembrando, mais uma vez, eu indico você fazer por medida, tá? Porque também essa sequência de pontos não vai precisar que seja múltiplo de nenhum número, tá? Então, fiz aqui, marquei minha última correntinha e vou contar. 1, 2 e na terceira correntinha eu vou colocar um meio ponto alto. Que é você laça a agulha, insere no ponto e passa, fecha todo junto, ó. Então, mais uma vez, eu vou colocar um meio ponto alto para cada correntinha de base. Eu dou uma voltinha na minha agulha, insiro na correntinha, ó. Você vai sentindo aqui sim com o dedo, ó. Você vai conseguindo achar as correntinhas. Insere, traz a laçada, fica com 3 alcinhas na sua agulha, laça e fecha. Esse é o meio ponto alto. Então, só vai colocando um meio ponto alto para cada ponto de base. Para cada correntinha, né? Até o final.
Cheguei aqui na minha última correntinha e vou fazer o meu último meio ponto alto. Pronto, ficou assim a minha primeira carreira. Agora eu vou subir 2 correntinhas. Essa correntinha que eu vou subir não vai contar como ponto, então você não precisa se preocupar em marcar ela, tá? Então, ela só vai servir mesmo para subir carreira. Viro o meu trabalho e já nesse primeiro ponto aqui, quando eu virar, ó, você pode sentir com o dedinho assim, ó, cabeça do ponto aqui. Eu já vou colocar um meio ponto alto. Vai ser também carreiras de ida e volta em meio ponto alto, tá? Então, viro o meu trabalho. Aqui já no primeiro pontinho, ó, eu já coloco um meio ponto alto. Meu próximo ponto, você sente aqui, ó, é aqui. É bom, gente, sempre dar uma conferidinha, como esse fio tem esse desafio de conseguir enxergar os pontos. Então, de vez em quando aí você fazer uma contagem de pontos na sua carreira para ver se você tá com a mesma quantidade de pontos que você começou, tá? Para não correr risco do seu trabalho entortar. Então, eu sigo colocando um ponto para cada ponto de base, ó, não tem mistério. Você vai sentindo com o dedo, você consegue sentir a cabeça dos pontos, ó. Bota um meio ponto alto, até chegar lá nas suas correntinhas. Aqui eu ainda tenho o último ponto e as correntinhas aqui, ó. E o meu último ponto é aqui onde tá o marcador. Por isso que é legal colocar o marcador para não se perder. Posso tirar o marcador já. E eu só vou repetir essa última carreira até alcançar o tamanho que eu preciso. Deixa eu puxar mais fio aqui. Então, faço. Ficou assim, ó. Faço novamente 2 correntinhas que não contam como pontos, é só mesmo para subir carreira. E no primeiro ponto aqui, quando eu virar, ó, eu já coloco um meio ponto alto. Então, viro, insiro, faço um meio ponto alto. E sigo colocando um meio ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui no meu último ponto da terceira carreira, coloco um meio ponto alto. Vocês podem também, se vocês preferirem, usar uma agulha maior, 5, 5,5. Vai ficar um pontinho mais aberto, talvez aí facilite, tá? Mas olha como ficou a minha trama, que linda, muito macio. Esse fio realmente é uma delícia, assim, só pegando mesmo pra sentir como ele é macio ao toque. Nossa, é incrível, eu tô simplesmente apaixonada por esse fio, acho que é um dos meus preferidos da coleção. E aí, você vai seguir repetindo essa carreira até você alcançar o tamanho que você quiser, tá? Como eu já disse, eu fiz por 27 carreiras com 38 pontos. Ou até alcançar os 38 centímetros da minha rede. E aí, vamos arrematar. Vou arrematar aqui para mostrar para vocês como eu faço. Pegar minha agulha, pego os 2 fiozinhos, passa dentro da agulha. E aí, você vai passar aqui por dentro de algumas alcinhas, ó. Passa para esconder. Depois você passa por dentro de mais uma alcinha, vai dar um nozinho de costura, ó, que eu deixo um ezinho aqui e passo a agulha aqui por dentro. Pode repetir para ficar mais presinho. Assim. E pode cortar seu fio. O arremate, o nozinho quase não aparece, porque como ele é peludinho, né, assim, felpudinho, e assim ficou a nossa trama. Agora vamos para a montagem da nossa rede e também para as alças, né?
Para tecer a alça da nossa redinha, eu fiz aqui 100 correntinhas, que deu 82 centímetros de correntinha. Mas você pode adaptar aí onde você vai amarrar a sua rede, tá? Essa correntinha pode ser maior ou menor de acordo aí com as suas medidas, tá bem? Agora, eu vou voltar aqui, ó, fazendo ponto baixíssimo nessas correntinhas. Pulo a primeira correntinha, a partir da segunda, eu entro na alcinha de trás dela e só faço ponto baixíssimo. Puxo e puxo. Um ponto baixíssimo para cada correntinha de base. E aí você vai fazer 4 alças dessa, tá? Finalizei aqui meu cordão de ponto baixíssimo. Posso cortar o meu fio. E agora puxo aqui tudo para fora, o fio. E aqui eu tenho os 2 fios, o do começo e esse que eu finalizei. Dou 2 nozinhos aqui bem justinhos. E posso cortar. Corta bem rente. E ficou assim o nosso cordão. Vou agora aplicar na nossa redinha. Eu já coloquei os outros 3, ó. E para aplicar na redinha é bem simples. Você, com a ajuda da agulha, você abre um espacinho aqui bem no cantinho, ó. Não muito na beirada, porque você vai precisar aqui, vai forçar, né, com o peso do gatinho. Então, dá aqui espacinho do cantinho, né, da lateral. Então, você, com a ajuda da agulha, você abre aqui um espaço, insere ele, o cordão, né? E puxa. Você também tem a opção de costurar. Coloca bem no meio. Você também tem a opção de costurar aqui. Só que eu quis deixar assim mais livre para você conseguir amarrar e adaptar aí para onde você vai colocar a sua redinha. Então assim ficou a base da nossa rede com as 4 alcinhas nos 4 cantos. Agora chegou a vez da gente aplicar, da gente costurar aqui o nosso forrinho feito com fio nuvem. Para fazer a costura aqui, unindo as duas partes, é bem simples. Eu vou pegar aqui o fio nuvem, vou medir aqui 4 vezes a volta que tem a minha rede. Então, eu meço aqui toda a volta uma vez. E aí, faço 4 vezes esse tamanho. Insiro o fio nuvem na agulha, dobro essa medida ao meio. Então, eu fiquei aqui com 2 cabinhos, ó. E dou um nozinho aqui na ponta, ó. Fiquei assim. Agora, eu vou começar a costurar. Vou começar aqui num cantinho aleatório, ó. Então, eu posso vir aqui no meu fio ateliê, passo o fio da costura. Cheguei no meu nozinho e para dar um reforço, eu entro nesse mesmo fiozinho ateliê, ó. De novo. Opa. E faço um nozinho e passei. Deixa eu voltar aqui. E faço um nozinho de costura, que nada mais é de deixar aqui um ezinho e passar a minha agulha por dentro para dar um outro nozinho para prender. Esse início vai ser um pouquinho mais complicado porque a gente tem bastante fio para costurar. Se você preferir, você pode ir dividindo, né? Então, ó, deu um outro nozinho aqui. Agora, vou posicionar aqui as minhas duas partes. Esse fiozinho posso deixar escondidinho aqui dentro. E é muito simples, ó. Você só vai pegando aqui 2 alcinhas do ateliê e unindo aqui com fio nuvem. E puxa. E aí, mais uma vez, 2 alcinhas do ateliê
e passa pelo nuvem. Vai dando um espacinho entre um pontinho e outro. Vai costurando. É bem instintiva essa costura, tá? Porque como a gente trabalhou em ponto baixo no fio ateliê e em meio ponto alto aqui no fio nuvem, não tem muito assim uma medida igual, digamos assim, né? Só quantidade de pontos, né, de carreiras. A gente só tem a medida que é igual. Então, o importante é que você finalize sua costura com os dois quadradinhos bem juntinhos, né, na mesma medida. Então, você só vai fazendo isso. Essa costura é bem simples, unindo a estrutura da nossa redinha, que é feita com fio ateliê, e o fio nuvem, que é nosso forro, digamos assim, da rede, ó. E vai ficando assim, ó, a bordinha com o fio nuvem aparecendo. Fica bem lindinho. E segue costurando. Vou aqui dar uma acelerada no vídeo até chegar aqui nesse cantinho, daí eu volto. Tô chegando aqui no meu primeiro cantinho e tá ficando assim a minha costura. Olha que gracinha. E aí no cantinho eu vou costurar aqui normalmente até chegar lá na minha alça. Quando eu chego na minha alça, eu costuro bem pertinho aqui dela, ó. Mas sem pegar na alça, tá, gente? Só bem pertinho. E meio que contorno ela, mas sem costurar a alça, tá? Então, eu venho aqui, ó, minha pontinha, meu cantinho era pra ser lá naquele cantinho, mas como eu tenho a alça, ó, eu vou costurar esse cantinho aqui do ladinho, ó, sem pegar na alça. Ó. Pra gente realmente ter essa mobilidade na alça, tá? Pra ela não ficar costurada. E aí, venho aqui do outro ladinho e termino aqui de costurar o meu cantinho, deixando a minha alça livre. Ficou assim, ó. E aí, sigo dando a volta, costurando da mesma maneira, por toda a volta da minha rede. Quando eu chegar lá no final, eu volto pra mostrar como que ficou. Tô chegando aqui no finalzinho da minha costura. Vou dar aqui meus últimos pontinhos. Chegando aqui. E aí, agora eu posso dar um nozinho aqui, ó. Deixa eu dar mais um pontinho pra chegar mais perto. Pode dar um nozinho aqui no fio nuvem, ó. Traz. Deixa uma alcinha, passa a agulha por dentro. Aperta. Dá outro nozinho pra reforçar essa costura, ficar bem presinha. Puxa bem. E aí, você pode enfiar aqui dentro da minha trama, ó. Sai em outro lugarzinho assim. Ó. Puxa pro avesso esse nozinho que você fez. E aí, corta. Esse fiozinho fica arrematado dentro do forro, né? E assim ficou a nossa redinha, ó. A costura nas laterais, unindo, né, as duas peças. Essa parte bem macia, esse fio é muito gostoso mesmo. As nossas alcinhas. Aqui na hora de amarrar, você pode dar aqui uma torcidinha nessa alcinha, pra dar um charme a mais. E daí amarrar onde você quiser, com um nozinho ou com um lacinho, o que você preferir.
e fica super charmosa. Garanto que seu pet vai amar. Aqui em casa já fez sucesso, tá? Que eu já fiz testes e a Frida e o Paçoca simplesmente amaram. Ficou assim, o lado do ateliê, né? Que é o lado da estrutura e o lado do fio nuvem para trazer essa maciez super delicada. Espero que você tenha gostado da videoaula. Preparei tudo com muito carinho, a peça também. Muito obrigada por você ter acompanhado até aqui e até a próxima. Beijão!